Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim contar com vocês, para vocês, na verdade, por que que eu decidi sair do Instagram e também do TikTok, né? Porque eu desinstalei o aplicativo do TikTok, eu tinha lá, né, perfis, eu criei o meu primeiro perfil no Brasil, quando eu tava lá, fiquei postando alguns vídeos sobre cabelos, né, sobre a minha área de atuação, de profissão. E teve um vídeo que bombou mesmo lá, tava mais de quase 10 mil, acho, de visualizações. E, né? Mas só foi esse vídeo mesmo, os outros não impulsionou tanto. E também eu não tinha uma frequência muito boa lá também, né? Eu tava começando a usar redes sociais, porque assim, antigamente, eu mesmo trabalhando com cabelo e tudo, eu não usava. Até 2019, 2020, eu usava mais YouTube, né? Eu não. 2018, foi. 2018, eu usava assim somente YouTube mesmo. Não usava outras redes sociais, tipo Facebook, nunca usei muito assim. Tive um perfil lá, mas eu nunca usei. Aí eu tinha somente o YouTube, né? E aí, quando foi em 2018 que começou uma coisa de Instagram, porque eu segui uma blogueira que eu gostava de acompanhar, né, que era Diário da Dieta, e eu tava nessa fase de mudar a alimentação, e ela disse, você pode me seguir lá no Instagram, porque é em tempo real e tudo. E aí eu entrava no Instagram pela internet, não pelo aplicativo. E aí eu nunca dei bola, eu nunca gostei muito, sabe? E aí eu não gostei, aí eu ficava mesmo no YouTube. Desculpa. Em 2019 para 2020, 2021, 2021 mais precisamente, que eu comecei realmente a usar mais o Instagram, 2020, 2021, que eu comecei a seguir uma blogueira também, Lara Nesteru, que eu gostava muito dela, dos ensinamentos dela, que me impulsionaram a sair de onde eu estava, sabe? Eu sou grata por isso, ao mesmo tempo eu percebo que eu não deveria ter ficado com tanta ansiedade, porque ela era muito radical. Então, meio que eu era influenciada por ela, né? É minha culpa, tá? Eu que sou influenciada, que fiz isso, né? Mas eu fui influenciada por ela, assim, sabe? De ter aquela ansiedade, de sair de onde eu estava, de impulsionar, e fui seguindo caminhos que não eram meu, que não era conforme os meus princípios, e isso me fizeram um pouco mal, sabe? E aí daí eu caí na real, não é assim que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que ter essa mentalidade de sair de onde eu estou, que não tá dando certo, que não tem um resultado, que não tô vivendo uma vida feliz, porém com menos estresse, com menos radicalidade, sabe? Fazendo com que eu gosto e do meu jeito, sabe? Porque eu tava seguindo muito o jeito dela. E eu percebi muito isso, sabe? Que a gente é muito influenciado pelas pessoas e a gente acaba seguindo o que as outras pessoas fazem, mas não acaba conhecendo, reconhecendo o que você gosta, o que você ama de fazer, sabe? Mas eu agradeço também porque por ela eu tive. Eu já tinha essa coragem dentro de mim. Porém, com a vida dela, o exemplo de vida dela, me fez sair do lugar de onde eu estava, que eu não estava feliz, né? Não estava bem, e hoje me fez conquistar hoje a vida que eu sempre quis viver, né? Hoje eu estou na França, vivendo uma vida maravilhosa, vivendo um casamento maravilhoso, né? Que antes eu tinha um casamento horroroso, ruim, né? E hoje eu tô vivendo a minha melhor versão. Hoje eu tô vivendo com um homem maravilhoso que me ama de verdade, que eu amo ele e que eu sinto a presença dele, né? E tendo tudo que antes eu não tinha, né? E assim, eu nunca fui muito de rede social. Muita gente da minha cidade, profissionais, postavam, né, as coisas lá. Como é? Pessoas que tinham o mesmo trabalho que eu postavam e tinha influências ali, né? Tinha seguidores. E eu meio que me escondia, sabe? Assim, não queria postar. E às vezes quando eu postava no Instagram não era sobre muito cabelo, era mais sobre uma receitinha que eu tava muito na fase de me alimentar melhor, emagrecer, que eu tava passando um período muito ruim, né? De muitas espinhas, de que eu engordei, que eu fui
pra Fortaleza trabalhar em 2018 e retornei muito assim, gordinha, depressiva. Aí fiquei nessa fase de... Tem uma pessoa me ligando aqui. Então eu fiquei nessa fase de me alimentar melhor, né? E aí, foi nessa fase que eu comecei a usar um pouco o Instagram, né? 2018 que eu tava nessa fase, aí depois foi 2020, final de 2020 para 2021 que eu comecei a usar Instagram para postar um treino ali, uma coisinha ou outra. Aí depois, quando eu fui morar em Fortaleza, que eu comecei a postar mais sobre cabelos, porque a Lara Nesteruk, né, dizia isso, você tem que postar em grandes excessos, né, conteúdo, conteúdo, conteúdo. E o conteúdo do Instagram não me influenciava muito, porque é muito rápido, né? Eu não gostava muito de mostrar a minha vida, né? Eu mostrava um pouco, mas eu me sentia mal, sabe? E também para mostrar conteúdo de trabalho era muito rápido e eu gosto de falar e eu gosto de dar detalhes, de explicar muito bem. Eu tenho melhorado mais isso, mas eu sou assim. Então não era uma rede social para mim, mas eu insistia, sabe? E mesmo não me sentindo bem. Aí tentei no TikTok deu melhor, um pouco melhor do que no Instagram, né? Gravei uns vídeos lá, sendo eu verdadeira, natural, com o que eu sei. Só que também, não sei, não me identificava muito, né? Então, nesse ano que eu estou nessa fase de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, tanto para minha saúde mental como para minha saúde física, estou tentando melhorar de um problema físico que é prejudicado por meio da minha mente, né? Minha mente que estava totalmente doente, que sempre foi meio adoecida, né? Mas que ficou muito doente, ainda mais depois de estresses que eu passei morando em Fortaleza, depois da separação. Então, a minha mente ficou acabada. Então, eu vou completar 30 anos nesse ano e eu decidi ser um novo eu, uma nova versão minha e fazer aquilo que realmente faz sentido pra minha vida. Então, não senti mais sentido de estar postando ali no meu Instagram pessoal, que também eu postava sobre cabelo. Quando eu vim pra França, eu mostrava mais pessoal do que cabelo, né? Eu não mostrei muito cabelo. Porque eu tava nessa fase, se eu continuava ou não como terapeuta ou como cabeleireira, fazendo o que eu fazia no Brasil, alisamento, essas coisas. Então eu tava postando minha vida. Aí veio algumas pessoas curiosas ali, sabe? Aí eu disse assim, cara, não, eu não quero mais. Depois, né, que eu comecei nesse autodesenvolvimento, eu disse, eu não quero mais mostrar minha vida aqui. As pessoas são muito curiosas. Elas estão ali não pra, às vezes não muito querendo o seu bem, mas saber como, né, como você tá vivendo, o que que você tem, qual é o seu trabalho, se você tá rico, se você tá pobre, sabe? Isso não é de mim. Então, eu escolhi deletar totalmente o TikTok, né? O TikTok eu não tenho mais. Porque eu também passava horas e horas ali no TikTok, horas e horas ali um pouco no... Era mais no TikTok do que no Instagram. Mas eu passava, sabe, ali boas horas do meu dia no Instagram, também no YouTube, e não fazia aquelas coisas que eu deveria fazer, que ia me fazer crescer tanto profissionalmente quanto pessoalmente e também acalmar minha mente, né? Porque quando você fica muito no celular passando, 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 o que que acontece? Você fica doente, a tua mente tá totalmente cheia de informações que você não precisa e você não vive o seu presente, você não vive a sua vida fora. E aí eu perdia muito tempo no celular e deixava de fazer as minhas coisas que eu tinha que fazer e me estressava porque eu não conseguia fazer as minhas coisas. Eu me levantava de manhã, ia tomar meu café da manhã já assistindo e dali ficava assistindo e não dava um passo dos meus projetos, sabe? De fazer os meus projetos, que era postar aqui no YouTube, postar tanto sobre essa minha nova fase de autodesenvolvimento, postar sobre o meu trabalho, fazer as coisas de casa também, viver o presente, ler também, porque eu não lia e agora eu tô lendo, sabe? Mesmo que eu não tenha lido tantos livros assim, eu começo e vou lendo aos poucos, mas eu estou tentando. Então, ficando fora dessas redes sociais, eu tenho muito mais tempo para mim, para fazer minhas unhas, para fazer minha sobrancelha, para fazer as coisas em mim, para fazer as coisas da casa, para fazer as coisas do meu trabalho. Porque muitas vezes você pensa, nossa, o dia não dá para nada. Nossa, eu não consigo realizar esse desejo, esse plano, né, que eu planejei,
essa nova fase que eu quero ser, mas porque você fica lá perdendo hora e hora vendo a vida dos outros, que os outros não tá nem aí pra você, e eles lá fazem a vida dele, você continua na mesma e se sentindo um bosta, um fracassada, porque você não consegue fazer, mas você tá ali viciada, sabe? E você não larga o celular, vai no banheiro, leva o celular, vai comer, leva o celular, vai sair ali perto, leva o celular, que às vezes você nem precisa levar, entendeu? Aí eu deletei o TikTok e a minha conta pessoal, que eu não faz sentido mais pra mim postar uma foto, o pessoal curtir, eu que tenho que me curtir naquela foto, sabe? Eu tô na fase agora de bater fotos e as melhores que eu achar, botar num quadro aqui na minha casa, ou botar num álbum, sabe? Pra mim, no futuro, dizer, nossa, como eu era bonita, né? Como eu me senti, como nessa época eu tava me sentindo tão bem, né? Nessa época eu comecei meu autodesenvolvimento, eu comecei a me conhecer, eu tava bem, eu comecei a me recuperar, tipo isso, sabe? Ter lembranças suas, da sua cabeça, mas não porque, eu vou postar porque os outros vão curtir, aí você fica ali vendo as curtidas, né? Quantas curtidas teve, lá, essas coisas, né, gente? Mostrando a tua vida que tu não precisa mostrar a tua vida ali, entendeu? Tu não vai ganhar nada com isso. Só pessoas curiosas, chatas, querendo se meter na tua vida, querendo te dar conselhos que elas nem mesmo seguem. E curiosas, querendo ver como é que tá a tua vida aí, né? E como eu gosto, sempre gostei de ser muito reservada. Por mais que eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de ter minha vida reservada, preservada. Então, decidi aí não excluir, porque tem algumas fotos e vídeos de coisas importantes pra mim. E aí como é? Eu não excluí, eu fiz. Como é que se diz? Eu me esqueci. Eu não excluí, mas eu, tipo, como se apaguei temporariamente, né? Eu me esqueci o nome da palavra. Ai, como se chama? Enfim, você sabe, né? Eu não apaguei. Eu só tirei do ar, digamos assim, eu tirei do ar. E aí fica ali. Eu nunca mais entrei desde que eu. Já faz 2 semanas, e desde que eu fiz isso, né? E aí eu tentei fazer um outro Instagram pra postar o conteúdo do meu trabalho, né? Fiz, mas eu não postei, fiz ali a bio, mas eu não postei porque, não sei, algo me dizia, será mesmo que eu tenho que fazer conteúdos pro Instagram sobre cabelo? Porque é um conteúdo. Porque eu queria crescer rápido, né, pra ter clientes online de terapia capilar, de consultas. Assim, será mesmo que tem que estar por aqui? Porque tem que fazer muitos conteúdos, né? E eu quero uma vida mais leve, eu quero uma vida que eu tenha, né, propósito, tipo, eu quero ter clientes, né, do meu trabalho online, que eu planejo isso, né? Eu quero crescer minha vida profissional, porém, eu tenho que entender que onde é que é melhor pra mim, né? Eu quero crescer rápido, aí eu vou pro Instagram, mas lá não é pra mim. Será mesmo que crescer rápido vai ser bom pra mim? Não é bom viver o processo também? Já que eu tô nesse autodesenvolvimento, então eu disse assim, não, eu decidi que eu não vou postar mais o meu conteúdo de cabelo lá no Instagram. Eu vou postar no YouTube, né? Se tiver de crescer aqui, vai crescer. E eu tenho certeza que vai crescer. Se eu tiver de ter cliente, vai ser por aqui também, tá? Então, eu vou fazer um novo canal para terapia capilar, que essa é a minha nova escolha de trabalho, né? Eu era cabeleireira, agora eu sou terapeuta capilar, trabalho com quedas de cabelo, com couro cabeludo inflamado, cabelos ressecados, quebrados e também relaxamento, que é o Head Spa, que eu faço aqui também, né? De autocuidado feminino. Então, alinhando tudo isso, fazendo um novo planejamento, porque eu tinha certeza que eu ia postar ali no Instagram, porém uma coisa me dizia, será? Então é legal você escutar a sua intuição. E eu às vezes me cobrava, não fiz ainda conteúdo pro Instagram novo, lá do cabelo. Tenho que fazer, tenho que fazer. Mas só que o tempo também vai te... porque eu não postei, né, fez bem pra mim ficar pensando melhor. Porque é melhor eu ter esse canal aqui para postar sobre meus pensamentos, sobre o que eu gosto, sobre o meu outro lado, sobre o meu eu,
né? Sobre a minha jornada de autoconhecimento, de desenvolvimento e de autocuidado também, né, feminino, que eu quero também trazer pra cá. E aí o outro canal vai ficar mais profissional, né? O meu lado profissional, a minha pessoa profissional, né? Que aí tenho certeza que vai dar certo. E aí eu decidi ficar só no YouTube mesmo. E aí eu só tenho um Instagram que é daqui da França. Então lá eu posto as coisas do meu trabalho, né? Como é de spa, porque é algo físico, né? Que eu vendo, é serviços, né? E vou fazer velas aromáticas também, escalda-pés, banhos relaxantes. Então eu tenho que ter para as pessoas me conhecer por lá também. Mas eu não posto todo dia, faz tempo que eu não posto lá, mas eu tenho que estar postando um pouco pra as pessoas ir conhecendo meu trabalho, porque eu comecei aqui agora. Então, querendo ou não, o Instagram é uma vitrine também que você pode estar, por exemplo, como eu vendo uma coisa presencial, é bom ter, tá? Mesmo jeito se eu estivesse no Brasil, mas eu não estou no Brasil com a coisa presencial, então eu posso trabalhar aqui pelo YouTube. Então foi por isso, gente. Eu decidi sair do Instagram e do TikTok porque tava me atrapalhando e eu vejo uma melhora imensa na minha vida, sabe? Na minha saúde mental também. Eu vou te dizer que depois que eu fiquei sem as redes sociais, assim, né? Essas redes sociais, eu sentia falta de postar, coisa que eu nem gostava muito. Eu sentia falta de pegar o celular, ver o Instagram, coisa que eu também não tava ali muito no Instagram. Sabe? Aquela falta, sabe? Porém, eu não fui, eu não baixei de novo o TikTok, eu não liguei de novo o meu Instagram e fui levando a vida com essa sensação de falta, com aquele desejo de pegar, sabe, o celular, de postar. E hoje eu me deparei que eu fui pro meu yoga, pilates, e não levei o celular, porque eu não precisei, né? Não precisava. E só levei o meu relógio para ver a hora e não precisava. E eu deixei, larguei. E eu comecei a caminhar, indo pro pilates, vendo os passarinhos, vendo as pessoas, vivendo o presente. E isso é muito importante, porque você tá ali no celular, às vezes você não olha ao seu redor, não vive o presente, não sabe quem está perto de você, não sabe aproveitar a companhia, não sabe aproveitar o momento, até mesmo sair ali na rua, ver os pássaros, ver as pessoas, ver o caminho que você tá seguindo, sabe? E ir sentindo aquela sensação boa, né, de viver a vida. Porque quando você tá no celular, você não vive a vida. E eu fui preciso fazer isso também pela minha saúde, né? Mental, porque minha saúde de fazer as minhas coisas, de botar em prática aquilo tudo que eu planejava, sonhava. E eu tô conseguindo sim, gente. Não é fácil às vezes, mas você consegue se você quer. Porque só você pode sair do fundo do poço. Só você pode tomar atitude na sua vida. Quando você decide, quando você fala pra você, eu vou fazer isso, eu consigo, você consegue, você faz. Então essa foi esse vídeo pra vocês, né? Esse foi o vídeo de hoje, assim. Por que que eu decidi sair do YouTube, ou do Instagram, do TikTok, né? Deletei essas redes sociais, me afastei, na verdade. E por que que eu ainda continuo só com o Instagram, que você já sabe, por conta de trabalho, e que agora é uma nova era, né? Uma nova jornada na minha vida, uma nova fase de focar no YouTube aqui para o meu trabalho e também para o meu lado que gosta de fazer reflexões sobre a vida, trazer minhas experiências, trazer essa minha jornada de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal e de autocuidado feminino. Autocuidado mental, físico e corporal também, né? Tudo. Enfim, tudo que eu sei, tudo que eu tô aprendendo aqui, eu quero transmitir aqui para vocês nesse canal. E espero muito que vocês estejam aqui, porque eu sei que tudo que eu falo aqui será de muito valor, porque está sendo de muito valor para mim, de transformação, de fato e de verdade. Então, tudo que eu tô falando aqui pra vocês é porque eu já me transformei internamente, é porque eu já me transformei externamente. Então, espero que você também tenha essa transformação. Espero que você se ajude com o meu relato, com a minha jornada, se inspire, tá bom? Mas executando do seu jeito também, com a sua verdade, tá bom? E é isso, gente. Um beijão pra vocês. E não se esquece de se inscrever aqui e de deixar o teu joinha pra me ajudar, tá bom? Se você conseguir ripar esse vídeo também, porque tem, né, essa coisa de ripar aí que ajuda muito. E é isso.
Até o próximo vídeo. Tchau!